vou dizer. Tiago, capítulo de número 4, Tiago 4, e nós vamos ler o versículo de número 10, só vamos ler um versículo para a exposição aqui da palavra. Você não feche a Bíblia. Se você trouxe uma caneta, é bom, irmãos, a minha Bíblia está toda anotada aqui, eu não tenho medo de anotar na Bíblia. Algumas pessoas têm medo, mas depois que eu rabiscar toda a minha Bíblia, deixo as minhas informações aqui, e aí ela vira uma relíquia, tá bom? Glória a Deus. Tiago capítulo 4, versículo de número 10, você vai ler no 3, dá-lhe uma, dá-lhe duas e dá-lhe 3 e você lê, vai. Agora eu vou ler e você vai sentar, mas você não vai fechar a Bíblia. Humilhai-vos perante o Senhor, e Ele vos exaltará. Se assente, meus irmãos, não feche a Bíblia. Nós estamos diante de uma carta de 5 capítulos. Quem já leu essa carta de Tiago aqui? Algumas pessoas já leram, outras não leram. Eu vou fazer uma breve introdução aqui de algumas situações dessa carta. A palavra central dessa carta é a prática da palavra. Diga comigo, a prática da palavra. Diga para alguém assim: seja um praticante da palavra. Amém? A prática da palavra é tudo, irmãos. Viver a palavra é tudo. Porque algumas pessoas brincam dizendo que até papagaio fala, sim ou não? Então, qualquer um pode pregar, certo? Qualquer um pode até mesmo cantar. E viver? Viver a palavra, que é o cerne, que é a centralidade das coisas. Não é apenas falar, é viver. Porque o que salvava, o que pregava antigamente, não era propriamente a boca das pessoas, era a vida. As pessoas se convertiam vendo o modo de vida das outras pessoas. As pessoas se convertiam de tal modo que muitos daqueles que se convertiam era analfabeto. Carregava a Bíblia, irmãos, tanto faz ela estar de ponta cabeça, de trás para frente ou de frente para trás, mas a vida dessas pessoas estava condicionada à Bíblia que eles carregavam. Eles não precisavam nem pregar, eles viviam a palavra que eles carregavam. E é o que precisamos entender e vamos aprender nessa noite. Quem quer aprender sobre a palavra de Deus aqui? Como sempre eu digo, não é a pessoas, é para a igreja. Portanto, eu quero fazer aqui uma breve introdução. Para quem foi escrita essa carta de Tiago? 5 capítulos, preste atenção. Capítulo 1, versículo 1, vai dizer que essa carta foi escrita por Tiago às 12 tribos que estavam dispersas, por causa de uma diáspora. O que estava acontecendo? Perseguição dentro de Jerusalém. Com essa perseguição, as pessoas foram para longe do núcleo da qual a palavra estava sendo pregada, da igreja, do templo, do cenáculo, da vida dos apóstolos, dos discípulos já firmados na palavra do Senhor. Então veio uma perseguição, essas 12 tribos começaram a andar dispersas. Se está dispersa, você não participa todo dia do culto, você não está todo dia no ensinamento, você não está todo dia nas consagrações, naquilo que Jesus está informando na vida dos apóstolos, para que eles entregaram a palavra para a igreja. Então Tiago, ele escreve às 12 tribos que estavam dispersas,
dizendo sobre a prática da palavra, dizendo para que eles tivessem um modo de vida condicionado àquilo que Jesus queria para a vida deles. Agora preste muito atenção. Quem era esse Tiago? Vocês sabem quem era esse Tiago? Quem quer chutar aí? Quem? Irmão de Jesus? Quem concorda que o Tiago que escreveu esse livro era irmão de Jesus? Quem concorda aqui? Levante a mão quem concorda. Só vocês? Era irmão de quem? De Jesus. Vou provar para vocês e vocês vão conhecer, por isso que é bom trazer a Bíblia. Abre a sua Bíblia lá em Mateus capítulo 13, porque aí você vai saber quando alguém perguntar para você no culto de ensino. Eu aprendi que quem escreveu aquela carta de Tiago foi o próprio Tiago, mas não era o Tiago que andava com Jesus, com aqueles 12, não. Aquele Tiago que andava com Jesus, ele foi decapitado em Atos capítulo 12, lembra? Que Herodes pegou Pedro e pegou Tiago, decapitou Tiago, e Pedro foi solto porque a igreja fazia oração por ele, amém? Agora esse Tiago, os meus irmãos aqui, os obreiros, algumas pessoas falaram que ele é irmão de Jesus, e isso procede. Aonde está escrito? Mateus capítulo 13, a partir do versículo 53, diz assim: aconteceu que Jesus, concluindo estas parábolas, se retirou dali, e chegando à sua pátria, ensinava-os na sinagoga deles, de sorte que se maravilhavam e dizia: de onde veio a este sabedoria e estas maravilhas? Não é este o filho de quem? E não se chama sua mãe e seus irmãos José, Simão e Judas? Olha só, irmãos, que interessante. Esse Tiago, ao qual escreveu a carta à igreja que estava dispersa, é de fato irmão de Jesus, porém ainda era o irmão mais velho. Agora, a princípio, esse Tiago, preste atenção, ele não acreditava em Jesus. Imagina uma coisa, irmãos. Maria, ela teve Jesus porque o próprio pai achou graça em Maria. Esse homem precisava, esse homem chamado Jesus, esse Deus chamado Jesus, precisava vir para a terra. Diga comigo, vir para a terra. E ele precisava entrar na terra por intermédio de um ventre. Então ele olha de cima para baixo e encontra uma virgem, uma mulher serva, e ele diz: é ali que eu vou entrar. E ele entra em Maria, e Maria, até ter Jesus, era virgem, mas ela já estava coabitada com José, ela já ia casar com José, mas até o dia que Jesus nascera, José não conheceu ela como mulher, como esposa, só depois. Então Jesus veio por intermédio do ventre de Maria. Agora pensa comigo, na casa nasceu mais crianças: Tiago, José, Judas e Simão, que são filhos de José com Maria. Só que o primogênito até então é Jesus. Mas quem sabia que Jesus é filho de Deus? Somente Maria. José foi avisado pelo anjo e o próprio Deus. Então Maria falava para Tiago: Tiago, Jesus é do céu, Jesus é diferente, Jesus não é da terra. Os relatos que a gente tem de Jesus é quando Jesus nasceu, quando Jesus tinha 12 anos, que ele já indagava os doutores, que ele já falava totalmente diferente. Agora imagina, dentro da casa, os meninos olhando Jesus, a mãe dizia: ele é filho de Deus. Os meninos olhavam assim: mas é de carne e osso, é igual a gente, é da mesma matéria. Eles não acreditaram em Jesus. Pastor, provo. João capítulo 7, vai lá. Só para você conhecer um pouquinho desse livro e quem é de fato Tiago. Não é sobre Tiago que eu vou pregar,
mas eu preciso falar algumas coisas para você entender, porque é um culto de ensino. João capítulo 7, versículo 1 eu vou ler. E depois disso Jesus andava pela Galileia, e já não queria andar pela Judéia, pois os judeus procuravam matá-lo. E estava próximo à festa dos judeus e dos tabernáculos. Disseram-lhe, pois, seus irmãos, esses mesmos, Tiago, Simão, Judas, e o outro também eu acho que era José. Disseram-lhe, pois, seus irmãos, sai daqui e vai para a Judéia, para que também os teus discípulos vejam as obras que fazes. Porque não há ninguém que procure ser conhecido, que faça coisa alguma em oculto. Se fazes essas coisas, manifesta-te ao mundo, porque nem mesmo seus irmãos criam nele. Vê bem, irmãos, como é que é. Você imagina você viver numa casa junto com Jesus. A Bíblia não tem relato do Jesus com 13, 14, 15, só com Jesus nascendo, Jesus com 12 e Jesus aparentemente com 30. Mas como era morar nessa casa? Como era ver Jesus operar? Como era ver Jesus falar? Os irmãos babavam e ficavam sem entender, com ponto de interrogação, porque dizia, é da mesma matéria que eu, é igual a eu, mas que homem diferente é esse? Então eles não acreditavam, a ponto de dizer assim, ó, quando chegou a festa, vai para a festa, se manifesta, como se dissesse, leva nós que somos da sua família, porque se vai ter glória para você, vai ter para nós também, porque nem os seus irmãos acreditavam em Jesus. Quando ocorreu a conversão de Tiago, eu estou falando de Tiago, preste atenção, vai lá para 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 3 em diante. A conversão de Tiago, capítulo 15 de 1 Coríntios, versículo 3 em diante, diz assim: porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado, e que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, e que foi visto por Cefas, e depois pelos 12, depois foi visto uma vez por mais de 500 irmãos, dos quais vive ainda a maior parte, mas alguns já dormem também. Depois foi visto por quem? Depois por todos os apóstolos. Quando aconteceu a conversão de Tiago, irmãos? Quando Jesus foi crucificado, quando Jesus ressuscitou. Apareceu primeiro para Maria Madalena, Maria Joana, Maria mãe de Jesus. Depois entrou no cenáculo, apareceu para quase todos os discípulos, menos para Judas e Tomé. Depois ele aparece de novo para todos os discípulos, menos para Judas, que já tinha se enforcado. E depois ele passa 40 dias aparecendo ali, dando instrução para mais de 500 pessoas, e também para Tiago. E quando ele aparece para Tiago, Tiago não aguenta. Tiago diz: esse realmente é o Filho de Deus que mamãe falava. E quem se transformou? Tiago. Tiago se transformou em um dos pais da igreja. Tiago, ele foi, e nós nem sabemos, ele foi tão grande quanto o apóstolo Pedro, porque ele se transformou no líder maior da igreja de Jerusalém. Então Tiago começa a dizer: gente, eu creio, agora vocês precisam andar nos preceitos daquilo que ele crê, daquilo que ele passou para mim. Então ele manda a carta ensinando as pessoas acerca de andar corretamente na presença de Deus. Agora voltando para a carta de Tiago, qual é o caráter da carta? Preste atenção. É avisar os dispersos sobre a prática da palavra. Diga comigo: avisar os dispersos sobre a prática da palavra de Deus. Então o que ele começa a explicar, eu vou falar algumas coisas aqui, obviamente não é tudo, porque é uma carta de 5 capítulos,
mas algumas coisas que o apóstolo Tiago diz a essas igrejas. Primeiro, capítulo 1, versículo 12: suportem as provas e tentações para receber a coroa da vida. Olha só o que ele vai ensinar. Por quê? Porque aquele povo estava fugindo por causa da prova, fugindo por causa da tentação. Olhe para mim, depois você anota. O que ele estava dizendo para aquele povo? Suportem as provas e tentações, porque depois da prova, depois da tentação, para quem suporta, tem coroa de vida eterna. Diga para alguém assim: suporte a prova, o dia difícil, a tentação, segura firme, fica firme, porque com ele, levanta a sua mão para o céu, diga: com ele tem vitória, tem vida eterna. Ele estava dizendo: não é fácil. Tinha perseguição, tem perseguição. Tinha prova, tem prova. Tinha dias difíceis, tem dias difíceis. Então levanta a mão aqui, eu vou dizer para você: segura, aguenta firme, porque depois da prova, seja qual for o tempo dela, tem coroa de vitória. O que Tiago estava ensinando? Capítulo 1, versículo 19: sejam tardios em irar, irmão. Sejam tardios em irar. Diga para alguém assim: calma. Não faça a sua análise sem, irmãos, sem entender o momento que essa outra pessoa está vivendo. Porque tem muita gente irada, tem muita gente raivosa. Ele diz: seja tardio, se possível, nem tenha esse tipo de sentimento chamado ira. Capítulo 1, versículo 22, ele diz: sejam praticantes da palavra, não somente ouvintes. Irmãos, tem que ser praticante. Não dá para viver uma vida de braço cruzado dizendo: eu já creio, eu já sei quem ele é. Irmãos, isso não funciona para quem crê, porque ele diz: além de você crer, você precisa vir. Capítulo 1, versículo 26, versículo 27, ele vai dizer: cuidado para não viver uma falsa religião, irmãos. E ele volta, e eu volto a repetir o que é a falsa religião. Capítulo 1, versículo 26 e 27. O que é essa falsa religião? Irmãos, é ser enganoso com a própria língua. Está escrito no capítulo 2, versículo 17, ele diz sobre a fé e a obra. Olha o que ele estava ensinando aquele povo. Ele estava dizendo que as obras que você faz vai demonstrar a fé que você tem, porque fé sem ter obras são obras mortas. Você está entendendo? Ele diz: tem fé, mostra a sua fé pelas obras. Suas obras vão fazer as outras pessoas olhar para você e dizer: esse aí é um homem de fé, essa aí é uma mulher de fé. Agora, diz que tem fé, mas não tem obras. Tem fé, tem que ter, porque são as obras que vão mostrar a fé que você tem em Deus. Diga para alguém assim: fé sem obras é obra morta. Então volte a fazer a obra, porque todos vão ver que você é uma mulher ou um homem de fé. Tiago diz em capítulo 2, versículo 9, ele ensinando, ele diz: não faça acepção de pessoas, porque chegava um rico, chegava alguém que era mais abastado ou mais conhecido, as pessoas deixavam o pobrezinho de lado e ficava já bajulando o rico. Então ele está ensinando na prática: não faça acepção de pessoas. No capítulo 3, ele vai ensinar algo interessante. Sabe o que ele vai ensinar? Sobre a língua. Sobre o quê? Sobre o quê? Ele fala que a língua, irmãos, é um pequeno membro, mas ele põe fogo num bosque, incendeia uma floresta. Com a língua, irmãos, caluniam, com a língua falam mal, com a língua irmãos, você põe fogo numa situação, em vez de colocar panos quentes. Ele estava ensinando assim: freie
a sua língua. Quando você vê alguma coisa pegando fogo, chega lá com um pano quente, não com a língua afiada para tacar mais fogo naquela situação. Está entendendo? Isso é prática da palavra. Capítulo 3, versículo 10 ao 12, ele vai ensinar que o crente, ele não pode ter duas fontes. O que o crente não pode? Ele não pode ser bênção e nem maldição, porque dele não sai água doce e nem água salgada, ou é uma coisa ou é outra. Então, irmãos, de dentro de nós, independente o momento, independente o horário, independente do dia, só pode sair uma coisa. Diga comigo: bênção. Palavra boa, para levantar pessoas, para colocar as pessoas de pé, palavras de vitória, palavras vindas do céu. Palavra de derrota não provém de Deus. E não é só isso que ele quer dizer, das duas fontes. A mesma fonte não pode ouvir aqui um louvor. Fica comigo que vai engrossar um pouquinho, tá? Tá bom até então. Não pode ouvir um louvorzinho. Não pode somente cantar um louvor. Sim, só. O que não pode é ter lá no seu, como é que chama hoje? Não é CD? Playlist. Irmãos, antigamente a gente falava o meu CD, o meu pendrive, né? Você não pode ter no seu pendrive, irmãos, na sua playlist, as músicas de Fernandinho, mas as músicas também da coisinha do inferno, lá do capeta. Não pode. É uma fonte. Você não pode aqui dar glória a Deus e lá, irmão, se alguém pisar no teu pé no emprego, você também dá glória ao inimigo com palavrão. Então dentro de você só pode ter uma. Diga para alguém: só uma fonte, só vitória, só do céu, só de Deus, só coisa boa. Você não muda. Você está de manhã, alguém vai dizer assim: olha, de manhã essa pessoa é mal-humorada, eu nem vou conversar, eu estou ensaiando para falar com ela, eu estou pensando em falar com ele, porque de manhã é um mau humor, eu vou tomar aqui uma já dele de manhã, ou uma dela de manhã aqui. Não, de manhã você tem que ser bênção, à tarde você tem que ser bênção, à noite você tem que ser bênção. Você está aprendendo no culto de ensino, que dentro de você não pode ter duas fontes. Você foi humilhado lá, não vem descontar aqui. Pisar em você lá no trabalho, não entra na tua casa com a cara carrancuda. Por quê? Porque você não tem duas. Deixa onde foi tudo acontecido. Você não leva duas situações, você não tem duas caras, você não tem dupla personalidade, você só tem uma personalidade. E de quem é essa personalidade? É do céu ou é da terra? É de Deus ou é do lado do coisinha ruim? Da onde que é a personalidade? Então mostra da onde que é. Se é do céu, você vai dar glória. Se é do céu, você vai dar glória. Agora preste atenção, ele está ensinando a igreja dispersa. E aí ele entra num local agora, num texto, irmãos, que nós vamos trabalhar em cima dele. Por quê? Porque até então ele está ensinando práticas externas, de comportamento. Mas quando ele chega no capítulo 3, versículo 14, eu quero que você dê uma olhada. Capítulo 3, versículo 14. Ele vai falar de duas situações. Ele fala de amarga inveja e contendas em vossos corações. Quer anotar? Ele fala de amarga inveja. Capítulo 3, versículo 14. Mas se tendes, olha só, amarga inveja e sentimento facciosos em vossos coração, não vos glorieis, nem mintais contra a verdade. Olha só, até então ele estava falando de práticas externas, agora ele começa a falar algumas coisas de sentimentos internos e de guerras internas. Ele vai falar de amargura, de amarga inveja. Sabe o que é amarga inveja, irmãos? Sentimento de desgosto pelo bem-estar de alguém. Amarga é um sentimento de desgosto quando você vê alguém bem, quando alguém conta uma bênção,
Irmãos, eu não sei se você já sentiu isso, mas eu já senti isso diante dos meus olhos, contando uma bênção e vendo o rosto da pessoa quando eu estava contando uma bênção. Amarga, a pessoa se sente mal em ver a outra bem. Aí ele diz, olha só, ele está ensinando isso para uma igreja. Ele fala de amarga e inveja, agora ele fala de contendas em vossos. Irmãos, o que é contenda em vossos corações? Não é contenda no coração dos outros, é contenda em vossos. São guerras internas. Ele está falando acerca de ódio, raiva, ira, ranço, amargura, repulsa, falsidade, hipocrisia, nojo e todo e qualquer sentimento que a pessoa carrega do lado de. Olha só como é que ele mudou a história. Ele estava falando de práticas externas, de práticas normal para você viver numa vida social bem. Agora ele está falando de problemas que a pessoa carrega dentro dela, e aí ele vai mais longe agora, ó, do capítulo 4, versículo 1 ao versículo 5, ele continua falando de guerras internas, porque ele vai falar de cobiça e inveja, que nos leva a desejar as coisas do mundo, a ponto de sermos ou nos tornarmos inimigos de Deus. Diga comigo assim: guerras internas, sentimentos ruins internos. Dentro do texto, dentro do livro, ele está ensinando algumas coisas que a gente não pode ter e nem carregar. Ele falou de prática social ruim, que não é para ter. Agora ele fala de coisas que são dentro. As coisas de dentro, irmãos, é ruim, hein? Mas aí você vai perguntar para mim assim, mas como é que a gente vai fazer para arrancar isso? Sabe por quê? Porque é muito difícil. Pastor, me dá um exemplo prático. Eu dou. Irmãos, nós somos uma tricotomia: corpo, alma e... Sabe quando alguém que você conhece, que talvez está num vício, ou está enfraquecido, ele fala: eu quero estar lá, eu quero ir para a igreja, eu quero mudar, eu quero dar glória, eu gosto desse ambiente. Ele está falando isso, sabe por quem? Pelo espírito carente que está dentro dele. Mas a alma está cheia de vício, a alma está facciosa, a alma está contendo contenda, a alma tem facção, a alma tem ódio, a alma tem raiva, mas o espírito que está lá dentro está carente de Deus. Eu quero, me leva, eu queria ser bênção, eu quero ter paz, eu quero ser feliz, eu quero viver igual vocês, eu quero sentar nos bancos, segunda, quarta, sexta, sábado e domingo, e eu quero ser feliz. Mas isso é no espírito carente. Agora a alma está dizendo: mas eu ainda tenho alguma coisa, eu tenho algum gancho no mundo, eu ainda tenho algum vício, eu ainda tenho algum desejo, eu ainda tenho algum problema. Então o corpo físico obedece o que a alma carregada manda. Como é que se chama isso, pastor? Guerras internas. Só que esse apóstolo Tiago, ele ensina a resolver. Ele nos dá a letra, ele diz, ele está ensinando em práticas. E nós vamos começar agora a discernir, a entender o que ele quis dizer. Quando ele começa a ensinar, do capítulo 4, versículo 6 ao versículo 10. Quem quer aprender? Talvez você está carregando alguma coisa dentro de você. Você vai aprender como se livrar disso. Vamos lá? Capítulo 4, versículo 6. O que ele vai nos ensinar? Ele diz: antes, ele dá maior graça, portanto diz Deus, resiste os soberbos, mas dá graça aos... Diga comigo: humildade. Olha só, a virada de uma situação começa com humildade. O que essa humildade faz? Quem é essa humildade? É para reconhecer as fraquezas e erros e pecados que carregamos. Por quê? Porque o camarada pode estar com um espírito carente, com a alma carregada,
mas mesmo assim ele não é humilde para reconhecer que está cheio de erros. Eu preciso voltar, eu preciso aceitar, eu preciso buscar, eu preciso de Deus, ok? Por quê? Porque o texto diz que Deus resiste o soberbo, mas ajuda os humildes, dá graça aos humildes, dá favor para os humildes. Mas aqueles que não são humildes para reconhecer que tem guerras internas, eles nunca conseguem ser curados. Para uma cura de uma guerra interna que você atravessa, o primeiro passo que você tem que ter é humildade. Não é ninguém que tem que apontar o dedo, porque não adianta. É você que precisa reconhecer que tem alguma coisa errada dentro de... Por quê? Porque enquanto eu não reconheço, aí o apóstolo Tiago está dizendo, porque Deus resiste, irmão. Sabe o que é resistir o soberbo? Sabe aquele que a gente diz assim, você precisa de ir para a igreja e mudar, e dizer, eu não, ainda não é momento. Aí você vê a vida indo de mal a... o espírito dizendo, eu preciso, a alma carregada, mas a pessoa não é humilde, Deus resiste a essa pessoa. Ele só dá graça e favor aos humildes. Por isso que muitos ricos dizem que quem serve a Jesus é pobre, porque alguém soberbo, alguém que tem posses, ele acaba afogando as suas mágoas em uma compra, em uma noite em algum lugar, em alguma viagem. Ele compra um carro, ele vai numa loja, ele vai no mercado, ele gasta sem precisar, e aquilo parece que para ele é bom, ele faz... Mas a verdade é que a alma continua carregada de guerras internas, enquanto ele não for humilde. O apóstolo vai ensinar no versículo de número 7, põe seus olhos, o que ele vai dizer? Para quem precisa, ele vai dizer 3 coisas, olha só, pode olhar aí que eu vou falar as 3 coisas. Primeiro, para quem está no processo de transformação, ele vai dizer, obedeçam a Deus. Como é que está na sua Bíblia? É a mesma coisa. Sujeitai-vos a Deus. Resiste-o e ele fugirá de... Olha como é interessante, irmãos, eu estou num processo de transformação interna. O diabo não vai se manifestar para você. Tiago está dizendo que todos os sentimentos que você carrega do lado de dentro é como se fosse o diabo. Você está entendendo? Todas as suas facções que você guarda no teu coração não é obra de Deus, é obra a prática da palavra e agora a transformação do lado de dentro. Ele diz, obedeça a... Olha só, irmãos, sujeitai-vos a... Ande na palavra de... Porque alguém quer transformação, mas não quer andar na conformidade da... Sujeitai-vos, irmãos, é ser obediente à palavra de Deus. Sujeitai-vos é andar na conformidade da palavra. Se você andar na conformidade da palavra, suas guerras vão cair por terra, e aquele que é santo vai dar vitória do lado de Deus. Porque tem coisa que médico nem remédio resolve. Quem é que vai resolver as guerras internas? Porque você busca Deus e diz, eu estou na igreja, eu carrego a Bíblia, eu estou vindo todo dia, eu estou fazendo isso, eu estou fazendo aquilo. O que está acontecendo aqui dentro? Primeiro, humildade. Segundo, obediência à palavra. Quem está decidido a obedecer à palavra? Segundo, resista diga para alguém, não ceda. Olhe bem, olhe forte, olhe para os olhos dessa pessoa e diga, não ceda. Suporte, conserva-se firme. Levanta a mão assim e diga, expulse se preciso. Combata, resista, que ele vai fugir de vós. O sentimento que você carrega ou tem que carregar é do céu, é de paz, é de princípios do reino, é de bênção, não é de maldição. Então resista, porque o diabo bate em ti. O versículo 8, ele está dizendo de práticas internas, ele está ensinando aquele povo.
Ele vai dizer: chegai-vos a... Olha só, irmãos. Ô irmãos, a pessoa aceita Jesus no domingo e só vem depois de 15 dias para a igreja. A pessoa aceita Jesus no domingo e só vai abrir a Bíblia daqui em 30 dias. Irmãos, chegai-vos a Deus, passa tempo com Deus, busque a Deus, sirva a Deus, ouça a palavra de Deus, ouça louvores de Deus, ande com a presença de Deus, ande com pessoas de Deus, ande aonde tem palavra de Deus, tem presença de Deus, tem culto da tarde, culto da bênção, consagração. Eu estou mal por dentro, eu preciso trocar o que está aqui dentro pelas coisas do céu, só andando com Deus, só chegando perto de Deus, está entendendo? É muito azedume de muito tempo, é uma troca, irmãos. É uma troca que a gente precisa fazer. É igual, eu não sei se eu falei aqui, que eu ouvi um testemunho de um drogado. Deram uma Bíblia para esse drogado. Ele falou que começou a ler a Bíblia, se drogando e tomando, e cheirando, e fazendo as coisas que ele fazia. Ele louco com a Bíblia, tendo visão de Deus, visão de Jesus, tudo visão, irmãos. De repente, ele se apaixonou tanto pela Bíblia, que a Bíblia tomou o lugar da droga. Ele parou de desejar a droga, porque ele se interessou pela Bíblia. Chegai-vos a Deus, aproximai-vos de Deus, buscai a presença de Deus. É o que o Tiago está dizendo. Se você tem problema interno, você vai precisar trocar o seu Deus interno, os seus costumes internos. Chegai-vos a Deus e Ele chegará. Um passo para Ele, um passo para você. Um passo para Ele, um passo Ele dá para você. Chega perto dEle, Ele se revela para você. Chega perto dEle, Ele entra em você. Anda com Ele, Ele anda com você. Busca a presença dEle, Ele vai com você. Limpai a mão, pecador. Versículo 8. Limpai a mão, pecadores. Sabe o que ele estava dizendo? Pare com suas atitudes pecaminosas. Aqui ele põe um stop. Pare com as suas atitudes pecaminosas. Limpe as suas mãos. Você já está servindo a Jesus. Pare com seus pecadinhos. Paulo, ele diz: aquele que fumava, aquele que bebia, aquele que roubava, aquele que se prostituía, limpa a tua mão. Se esforça, deixa, para. O que está em você é mais forte daquilo que está tentando movimentar a tua alma para sujeira. Limpai a mão, pecadores. Purifique seu coração. Olha só, está no versículo de número 8. Está comigo aí? O que é isso? Você está num processo de cura interior agora, das suas guerras internas. Aí ele diz: purifique o seu. Sabe o que é isso, irmãos? Eu vou dizer, olhe para mim. Libera perdão. Libera, irmãos. Mas libera de verdade. Ô, irmãos, eu sei que isso é tão duro. Por quê? Porque quem nos fere é quem a gente ama. Quem nos machuca é quem levou uma parte da gente em um tempo de nossa vida. Por isso é tão duro liberar perdão. Por quê? Porque a pessoa pegou teu tempo. De algumas, pegou até dinheiro, usou o corpo, ficou muito tempo junto em alguma situação. Você abriu o coração, deu o melhor, e de repente essa pessoa te arranca, tira tudo que você tem, te deixa sem chão. Só te deixa com ódio no coração. E aí? Purifica seu coração. Tem muita gente machucada, irmãos, é do lado de dentro. Lembra do que a gente está trabalhando? Guerras. Muitos filhos abandonados, muitas esposas abandonadas, muita gente com contendas, famílias.
Irmãos, a família virou um pé de guerra de muita gente. Tem barrado o seu culto, tem tirado a sua alegria, tem tirado a sua paz, tem tirado os seus momentos de lucidez, por causa de uma coisa que aconteceu ontem ou no passado. Faz assim com as suas mãos, ó. Fala para Deus: eu vou liberar do meu coração esse ódio. Amém. Libera, porque ele diz: purifique seu coração, libere perdão, pare com os pensamentos de ódio que suja o seu coração. Como é que você vai purificar alguma coisa sendo que ele está sujo com raiva e com ódio? Versículo de número 9, estamos no processo. Olha só o que Tiago diz: sente a vossa miséria. Meu Deus, sente a vossa, converta riso em pranto, alegria em tristeza. Quando ele diz sente, olhe para cá, irmãos, eu estou falando de coisas internas aqui. Sente a sua carência, sente a sua pobreza espiritual, sente a sua necessidade de Deus, porque tem muita gente que não sente. Ela olha, como eu disse, é como se fosse aqui, essa madeira, como se fosse algo, é uma estátua. Você precisa sentir a sua miséria, a tristeza, as coisas que está aí dentro, te afasta de Deus. Sente a tua miséria, e essa miséria de sentimento que está aí dentro, está te afastando de Deus. É forte ou não? Quando ele diz assim, ó, converta riso em pranto, está sorrindo, e dentro, está chorando? Ele diz, converta a tua alegria em tristeza. Por quê? Porque as pessoas estão ao contrário, a cara de alegria, o sorriso estampado, mas e o coração? E a vida interna? Como você está por dentro? Tribo de Israel dispersa, como você está por dentro? A Bíblia diz no Salmo 51, versículo 17, que o coração aquebrantado, Deus não despreza. Pergunto a vocês, que dia que você chorou pela sua situação? Não de ódio. Que dia que você transformou a sua alegria em pranto, não alegria falsa, alegria que não provém, quando você transformou isso em choro diante de Deus? Porque eu preciso de realmente ser alguém limpo, liberto, eu preciso sentir a minha miséria, e eu preciso me transformar do lado de dentro, porque isso está barrando a minha vida. Israel, quando se convertia, ou quando buscava Deus, irmãos, sentava na cinza, jogava a cinza na cabeça, colocava a boca no pó. Irmãos, há quanto tempo você não chora nos pés do Senhor? Fala a verdade. Não é por uma causa, não é por alguém, não é por uma situação que te trouxe ódio. Chorar por você, pela situação que você está, porque a gente chora por alguém, por quem nos frustrou, pela situação que é constrangedora, pela vergonha que eu estou sentindo. Ai, que vergonha, Deus, que vontade de chorar. Mas o que ele está dizendo assim? Sente a sua miséria, sente o que você está passando, sinta isso dentro de você, e transforma todo folguedo em tristeza, em contrição,
e vem para os meus pés, porque Ele não despreza o contrito, está entendendo? Dá para você levantar um pouquinho de mão aí, se você, só para dar um pouquinho de glória para Ele, porque Deus está mexendo com a gente do lado de dentro desse culto de ensino. O versículo de número 10, para a gente fechar aqui, eu não vou mais. Aí é o checkmate, porque ele vai dizer: humilhai-vos perante o Senhor, e Ele vos exaltar. Irmão, que exaltação é essa? Fala. Quem chuta? Qual é a exaltação aqui, irmãos? Vê se a gente não entende esse texto de uma forma errada. A gente diz: os humilhados serão exaltados. Humilhai-vos perante o Senhor, e Ele vos. Qual é a exaltação aqui? A exaltação que Tiago está dizendo é que quando você passa pelo processo da obediência, de chegar perto de Deus, de sentir a sua miséria, de converter seu riso em planto, de resistir o diabo e de outras coisas, a exaltação que você vai ter é ter uma conduta digna e aprovada por Deus. Irmão, se você quer uma conduta digna e aprovada por Deus, você vai ter que entrar nesse processo. Segundo, qual que é a exaltação? Vencer as guerras internas, para ter paz consigo e com Deus. Que é a exaltação das guerras que estão dentro de você. Pastor, eu não estou entendendo. Tem pessoas, irmãos, eu não sei vocês, mas tudo que essa pessoa quer é ter uma noite boa de sono, porque os seus problemas internos, suas raivas, o que já cometeu, a sua ruindade, a falta de humildade para reconhecer, não faz e não deixa essa pessoa dormir. Quer exaltação interna? Diga para alguém assim: humilhai-vos, para que você tenha paz. Bate no peito e diga com você mesmo: você precisa ter paz com você. Existem momentos na sua vida que você tem se tornado o seu pior inimigo. Você tem barrado a presença de Deus. Você tem barrado. Você tem se distanciado. É você. Você mesmo tem colocado um stop na frente do Espírito Santo, por suas atitudes e pelos seus sentimentos e guerras internas. O seu espírito diz: entra, Senhor. A sua alma diz: não, Senhor. E o Espírito de Deus diz: eu quero entrar. O que é humilhar-se? Para finalizar, é tornar-se humilde e pequeno. É tornar-se, irmãos. Ele começa dizendo do soberbo que Deus resiste. E a humilhação que Deus quer que a gente tenha, que a gente realmente leve para a nossa vida, é tornar-se pequeno e humilde. E eu vou explicar. É pegar toda a nossa arrogância. O que é a nossa arrogância? Eu não tenho problema. O que é a nossa arrogância? Eu estou bem. O que é a nossa arrogância? Eu estou legal. O que é a nossa arrogância? Não, graças a Deus, ó. Vai tudo bem contigo, mulher? Vai tudo bem contigo, varões? Vai tudo bem no teu casamento? Oh glória! Pega essa arrogância que você tem. Vai tudo bem com a tua família? Mil maravilhas, aleluias, glórias a Deus. Soberbos. Você vê como é que é? Então, é pegar toda a nossa arrogância, soberba e grandeza e levar para os pés de Deus e dizer: eu pensei que conseguiria superar com minhas forças, mas eu não posso fazer nada sem a sua. Eu pensei que eu ia conseguir andar bem com essa pessoa. Eu pensei que eu conseguiria olhar no olho, sabe, dizer assim: paz do Senhor. Eu pensei.
Eu pensei que eu poderia te colocar perto de mim e dizer assim: jamais vou sentir raiva. Eu pensei que eu poderia fazer algumas coisas e não sentiria nada, mas eu fui soberbo, porque eu não consigo. Oh, irmãos, se isso não está pegando a gente por dentro, se isso aqui, irmãos, a palavra de ensino, ela não é fogo que queima do lado de fora, ela é como um fogão, um forno. Ele começa a esquentar de dentro para fora, vai pegando fogo aí, vai te incomodando. Não tem fumaça, sabe aquela fumaceira que a gente vê, abana aí, ó, o irmão está pulando lá com duas teses, não dá. Mas a palavra de ensino, que é fogo, é como fogo no forno, vai queimando devagarzinho, irmãos, vai queimando por dentro, vai te pegando por dentro, vai virando chave por dentro, e os que têm coragem de se humilhar, os humildes, eles vão sair daqui melhor. Sabe por quê? Porque a vontade de Deus é que nós venhamos vencer as nossas guerras, e Deus nos avisa, Tiago nos avisa: você quer vencer as suas guerras? De maneira alguma você vai conseguir vencer sozinha ou sozinho. Portanto, torne-se pequeno, tire toda a soberba que há dentro de ti e reconheça a sua dependência de quem pode ajudar. Somente assim você pode vencer você, porque você é muito forte. Você só vai vencer você quando você se humilhar. Pega na mão desse irmão aí, diga para ele assim: eu te ajudo. Se você quiser, eu te ajudo. Eu estou aqui para isso. Se quiser levantar essa pessoa, pode levantar. Queridos, escute, nós temos 15 minutos. Existem atos de exaltação na nossa vida. Exaltação para que tenhamos uma prática diferenciada. Isso é exaltação. E exaltação, irmãos, aquela que Deus quer para nós, é você ter paz. Não tem exaltação melhor do que viver uma vida de paz. Mas aí você vai ter que jogar a tua arrogância no lixo. Eu quero passar 5 minutos de joelhos dobrados na ponta do altar para quem é humilde, para quem está enfrentando uma guerra interna. Nós estamos tentando subir o nível espiritual de santidade dessa igreja. Se você tem uma guerra que você está enfrentando, e a pior pessoa que você está enfrentando é você, pede ajuda para Deus, vem para a ponta do altar, com 5 minutos, você vai trazer aqui, aquilo que está te ferindo, aquilo que está trazendo problema para você, se é que você tem, pode vir, pode vir, pode vir, sem medo, pode ser quem for, sem medo. Se você tem as suas guerras internas, irmãos, humilhai-vos. Pode vir, pode vir, pode vir. É isso, irmãos. Põe aí aquela pessoa que está te dando trabalho, põe aquela situação que está te trazendo constrangimento, coloca suas raivas aí, irmãos. A Bíblia diz: humilhai-vos perante o Senhor, traz você, não fala de ninguém, só fala de você, não fala de ninguém, só fala de você, só de você, só das suas mazelas. Louva bem baixinho, pode louvar. Senhor, nós trazemos as nossas mazelas, Pai. Nós trazemos, ó Deus, as nossas iras, os nossos ódios, os nossos impedimentos. Isso tem barrado a nossa vida. Há uma guerra interna agora, Deus. Essa guerra é nossa.
mas nós estamos transportando para o Senhor, porque a gente não consegue vencer. Nos dá vitória. Nos dá vitória, Deus. Tem muita coisa dentro da gente, tem muita lembrança, tem muita ira, tem muito ódio, tem muito ranço, tem muita dor, tem muito eu aqui dentro. Deus, não estamos trazendo nada, estamos trazendo nós mesmos. A tua palavra diz: humilhai-nos. Estamos pedindo ajuda. Ajuda a tua igreja a tirar esse ódio, ajuda a tua igreja a tirar essa raiva, ajuda essa igreja a tirar esse pensamento faccioso de dentro do coração, ajuda essa igreja a tirar esse vício, essa dor, esse lamento. Ajuda, Jesus. Oh Deus, oh Espírito de Deus, nos ajuda. A gente não tem força, nós não temos força, Deus. Nós não temos força, Senhor. Nós não temos força, Deus. Nos ajuda, Senhor. Limpa o nosso coração dessa situação, Pai. Nos ajuda a perdoar, Deus. Nos ajuda a liberar. Nos ajuda a ser feliz por completo. Nos ajuda a não colocar, meu Deus, culpa em ninguém, nem no Senhor. Nós liberamos o nosso coração. Nós liberamos aqui a nossa vida, Senhor, diante do teu altar. Deus. Erebas. Chorebacalabaraçu e andalabas. Urabaraçubi de calabaracebe calabas. Cholebaraconderebaxeribe calabas. Meu Deus, toda a situação, Pai, estamos apresentando as nossas causas. Justifica-nos, ó Deus. Justifica-nos, ó Deus. Justifica-nos, ó Deus. Justifica-nos, ó Deus. Tem de misericórdia, Senhor, dessa causa que está nos consumindo por dentro. Estamos colocando nos seus pés, ó Deus, situação por situação, nosso coração, nossa alma, nossa vida, nossos planos, nossos projetos, tudo que há em nós, colocamos diante do Senhor. Nos cura do lado de dentro. Perdoa-nos, ó Deus. Perdoa a tua igreja. Perdoa a tua igreja. Perdoa a tua igreja. Perdoa o nosso coração faccioso. Perdoa as nossas palavras. Perdoa o nosso ódio. Perdoa as nossas brigas. Perdoa as nossas contendas. Perdoa as nossas intrigas internas. Estamos diante do Senhor, Deus. Meu Deus, se o Senhor encontrar um coração perdoado aqui que realmente se prostrou, renova as forças dele hoje, porque a tua palavra diz que é conduta mudada. A tua palavra nos ensina que a parte de dentro também é mudada. Então, Senhor, renova nesse momento, Senhor, a vida destes que colocaram o coração no altar. Traga aqui, meu Deus, desse altar aqui, brasas de fogo agora, Jesus. Renova eles, renova eles, renova eles, renova a tua igreja. Levarás, eleva a boca da decoba da caixete de barás. Tabanchoque de baraconda da chique de barás. Eleva a boca da decoba da badara subi de barás. Calabada chique de calabas. De calabassubi de calabadarabash. Sobe de cabador mandara subi de calabas. Se você acredita que está no altar, abra a tua boca que ele vai te encher, ele vai te renovar e te limpar. O Espírito de Deus está aqui. Oh, igreja amada, erabaxalabadarabas. Sobe de calabas, sobe de badarabas, subi de calabas. Renova, Jesus. Renova com unção, Deus. Renova com línguas novas. Renova com dons espirituais. Renova com
céu agora. Renova agora. Renova agora. Renova agora. Renova com poder agora. Renova com unção agora. Odebas. Ecadabas. Edebandoquebadarás. Eu sinto Deus aqui no pé desse altar. Eu sinto a presença de Deus aqui nesse lugar. Oh glórias. Oh glória a Jesus. Seja abençoado, meu querido. Sejam renovados, ó igreja querida. Aleluia, pela palavra, pela presença, pela atitude de se humilhar. Recebe exaltação na sua alma. Recebe exaltação no seu espírito. No nome de Jesus a igreja diz: amém. Aplauda o Senhor quem pode.